Bom, iniciada a gravação. Bom, pessoal, boa tarde a todos, né? O intuito aqui é seguir aí a ideia que o Igor tinha sugerido, né? De nós apresentarmos aí algumas novidades, né? Desse Ignite, aí, do Ignite desse ano, né? E eu admito que teve vários temas ali que eu fiquei muito interessado, né? Vários mesmo, mas eu acabei pegando, separando alguns e filtrei nesses, né? Esses não são novidades, né, para muitos, mas surgiram alguns incrementos aí nesses produtos que eu achei interessante, inclusive que eu já tive vivência aí, já tive dificuldade no passado pela não existência desses recursos, né? Então, eu vou passar aqui para o próximo slide, né? Basicamente, eu vou falar de dois assuntos aí, que são o Public IP, né? O upgrade de SKU, né? Que foi liberado agora, já está em preview. E o Azure Virtual Machine Scale Sets, né? Na verdade, já existe esse recurso, né? Mas agora veio com a opção aí de Flexible Orchestration Mode, né? Modo de orquestração flexível, né? Vou mostrar mais para vocês aí na frente aí. Tem algumas novidades. Ele está um pouco cru ainda, né? Mas eu consegui implantar e vou passar para vocês as novidades que eu vi nos fóruns do TechNet aí, tá? Então, basicamente aí o upgrade aí de IP público, né, de SKU, que é o tipo, a configuração dele, né, eu até traduzi ao pé da letra aí de forma proposital, de acordo com como estava lá no book, né, e ele permite aí ele permite que os clientes atualizem aí o IP público de básico para standard, né, e não tem mais necessidade de deletar e criar o recurso, né, antigamente você não tinha essa opção, né, e um outro detalhe também é que você consegue atualizar, você pode ter um load balancer aí com IP público básico e também atualizar ele para o standard, né? E qual que é o interessante disso, né? Eu já tive uma situação onde precisava mudar o tipo, né? E foi necessário deletar e deletar e criar novamente, né? Com isso você perde o IP, né? Então, pensando no ambiente pequeno é fácil. Você vai no registro BR, você troca o IP no DNS e pronto, né? Mas você pensando num ambiente grande, e onde eu trabalhei em 2017, né? Tinha que abrir uma Gmood, né? Então, tinha uma regra lá que até quarta-feira, se você abrisse, ela era aprovada, você conseguia fazer na segunda-feira a homologação e na sexta a produção, mas no meu caso foi na quinta-feira, então só na segunda semana aí, posterior, né? Então, com esse recurso aí ficou mais fácil. Você simplesmente muda o SKU e consegue aproveitar os benefícios aí que eu vou explicar na frente, né, de um IP público básico e standard, né? Então, é até interessante, né, que o IP público, geralmente a gente cria recurso e deixa ele automático lá, né? Eu criei uma VM, tá, IP público, legal, tá aí, ele já põe o nome automático, né? Mas pesquisando a fundo aí, eu descobri várias particularidades aí, né, entre o IP público, o básico e o standard, né? Então, quais são as principais diferenças, tá? Do básico e do standard. No básico, você consegue colocar IP dinâmico ou IP fixo, né? O IP básico, o IP público básico também ele já vem com a configuração, já vem padrão do NSG, tudo aberto, né? Até coloquei um print aqui embaixo para deixar o exemplo melhor, né? E você pode associar aí para a placa de rede de máquina, né? Para um gateway de VPN, por um application gateway, porém só na versão 1, né? Ele não tem o WAF, é uma versão mais básica, e o load balancer público, né? Na versão básico também. Agora, o standard é somente IP estático. Ele já tem umas regras próprias aí, ele já vem fechado por padrão, né? E você vai liberando o que você quer. E eu achei interessante essa questão, e até essa palavra aqui traduzida, né? Desdivulgada, né? Você tem uma redundância de zona. Então, eu até fiquei, como assim, né? Redundância de zona com IP público, né? Por exemplo, se você está hospedando aí o seu ambiente, um data center, está com load balance no data center numa zona de disponibilidade X aqui, vai no Brasil, e essa zona cai, né, ele transfere, você já tem, teoricamente, você já tem uma réplica dos seus recursos numa outra zona de disponibilidade, ele muda o roteamento desse IP público para outra zona de disponibilidade, né? Então, assim, você tem uma, entre aspas, redundância do serviço aí de IP, né? Porque não adianta você ter zona de disponibilidade, conjunto de disponibilidade para
seja web app, VM, né? E você não ter pro IP, né? Então você vai estar com recurso lá, mas o seu load balancer vai estar fora, né? O IP vai estar apontando para uma zona de disponibilidade que está down, tá? Então, uma curiosidade aí, nunca tinha pensado nesse aspecto, tá? E você pode atribuir, né, esse IP público standard para interface de rede. Isso aí é quando você cria um private endpoint, né, para você conectar em storage account, ou você configura aí o application gateway com AFV2 ou um load balancer mais parrudo standard, né? Eu vou mostrar agora aqui para vocês o lab. Aqui é a diferença de preço, tá? E uma curiosidade, até 5 IPs, seja dinâmicos, no caso, ou fixos, né, principalmente os IPs fixos, você não tem custos. Então, se você tiver 5 VMs lá com 5 IPs públicos, você não tem custos. Mas aí tem uma curiosidade, se você desligar essas VMs e deixar o IP alocado lá sem utilização, aí é gerado um custo para você. Tá? Então, tem essa curiosidade aí. Até deixei a observação aí. Já aconteceu comigo, tá? Fazendo lab aí, estudando, tá? Então, aqui é a diferença de preço, tá? É um pouco mais caro o estático, né? E no standard aqui, por ele ter mais, ter essa redundância de zona e você poder alocá-lo aí em, em recursos tipo Application Gateway V2, né? Ele é um pouquinho mais caro, tá? Então, vou mostrar aqui um lab para ficar um pouco dinâmico, não dar sono, tá? Então, aqui basicamente, né, tem esse IP público aqui. O engraçado é que quando eu fiz, né, no site, no preview do Azure, estava aparecendo isso, no Azure normal não, aí hoje já mudou, né? Então, já tem isso aqui, você consegue fazer via modo gráfico, né? Mas eu vou mostrar no modo raiz aí. Então, aqui é só um exemplo e eu vou mostrar a demo, tá? O que você precisa fazer? Você precisa... Aqui é um script de PowerShell, né, que basicamente executa esse PowerShell, né, e a gente muda aqui, eu coloco o resource group, né, o nome do IP público e o SKU que eu quero que ele se transforme, né. Lembrando que eu não consigo fazer a volta, tá, eu consigo o IP stand, mas não consigo voltar mais para Basic, tá. E o IP tem que estar desalocado também, eu preciso desalocar do recurso, mudar e alocar de novo, tá, não consigo mudar com ele alocado, tá. E aqui é um exemplo, né, que eu fiz, e depois ele muda para standard. Deixa eu vir aqui pro lab, tá? Ainda bem que eu já mostrei o print, né? Porque já é garantia que funcionou. Mas, opa, vamos abrir meu... Deixa eu ver se code fechou aqui sem minha autorização. Beleza, voltou aqui. Então, eu deixei aqui um PS1. Depois eu vou jogar esse script lá no repositório TechTalk, né? Então, simplesmente a gente roda esse cara aqui. Ele estava na pasta já, é porque a máquina atualizou ontem e ele reiniciou, tá? Vamos ver. Então, vamos rodar esse cara aqui. O public IP SKU.ps1. Então, para a gente ir no portal, eu estou com esse cara aqui, estou no portal que eu estava falando para vocês do preview, né? E já apareceu também no portal normal. Ele não estava aqui. Até acho que antes de ontem, ó. Então, muda muito rápido, é muito dinâmico isso, né? Então, é bem interessante. Então, ele está aqui, ó. Tá o tipo básico, tá? A configuração a gente consegue visualizar que está... As propriedades, perdão. Nós vemos que está básico. Então, eu já deixei tudo pronto aqui para agilizar, para ganharmos tempo, tá? Já deixei aqui o resource group, o nome do IP público, tá? Opa! E o Visual Code está nervoso, peraí. Perfeito. Então, aqui eu estou falando que eu quero mudar para standard, né? E aqui, nesse script, ele também faz ele também desaloca, né, o recurso, tá? Então, vamos lá. Tá? Eu vou executá-lo. Opa! Deixa eu ver se É a pasta, né? É a pasta. Era para ver se estavam atentos. Engraçado, eu jurava que eu tinha ido para a pasta. Enquanto isso, se alguém tem uma dúvida, se quiser perguntar, fique à vontade, tá? Isso aqui é normal de demo. Na próxima, eu já vi no Ignite, tem uma pessoa, um cara que eu assisti, ele gravava vídeo. O vídeo é legal, ele vai mostrando o vídeo, né? E sempre tem alguma... Opa, o Lucas levantou a mão. Fique à vontade, Lucas. Não, rapidinho, aproveitando esse gancho, eu vi que você fez em PowerShell. Você chegou a pesquisar se tem para o Azure CLI também?
Tem sim. Aqui, ó, eu vou mostrar aqui. Ele tá rodando ainda aqui. Eu criei um outro em Azure CLI propositalmente para mostrar mesmo, tá? Ah, tá Aqui, bom. ó. Legal. Então aqui ele já mudou. Se a gente visualizar, eu rodei, tá? Eu já deixei tudo pronto para a gente ganhar tempo, né? Então aqui ele já me fala que, ó, mudou aqui de básico para standard, né? E aqui, Lucas, ó, é o do Azure CLI. Esse é que eu teria que desfazer agora para rodar, mas eu cheguei a testar também, tá? Esse é o Azure CLI para fazer a mudança, tá? Mas legal a observação. Então aqui, se nós voltarmos agora, olha lá, ele mudou para standard, ó. Qual que é a vantagem disso, né? Imagine que eu tenho um recurso, né? Já tenho, é, por exemplo, na Tegma lá que nós atendemos, o DNS é gerenciado pela Equinix, né? Então qualquer alteração tinha que pedir para Equinix, né? Tinha um SLA. Então aqui nós mantivemos o mesmo IP e conseguimos mudar. Agora seria basicamente associar com o recurso novamente e pronto, né? E só uma observação do standard. Ah, eu vou mostrar no próximo slide. Então, basicamente, essa é o upgrade aí, a novidade, né? Parece que é bem simples assim a alteração, mas dependendo do cenário, você quer a mão na roda, tá? A gente não perde IP, não precisa mexer em DNS lá. Então, passando para o próximo aqui, vamos ver onde nós estávamos. Slide, cadê você? Voltamos. Perfeito. Ah, aqui são as limitações, eu acabei dando uma pincelada no começo ali, né, há um pouco atrás aí, que ele não pode estar associado a nenhum recurso. Ah, ele também Ah, tá. Isso aqui tem uma desvantagem que eu achei ruim, né? Quando eu crio um IP público standard, ele já vem com aquele recurso que eu falei para vocês no começo, da redundância de zonas, né? Ah, caiu uma zona de disponibilidade e ele roteia para outra, né? Se eu faço esse upgrade, ele não me dá esse recurso. Achei um pouquinho ruim isso, mas deve ter alguma limitação, alguma restrição técnica lá, né? Enfim, então aqui se eu tentar mover via portal aqui e ele estiver associado, ele dá esse erro, tá? Então ele tem que estar como fixo e tem que estar desalocado, tá? Então não pode estar como dinâmico. Nesse caso aqui ele está reclamando que estava com o método dinâmico, né? E tem que estar associado também, tá? Então, é basicamente isso aqui. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Posso prosseguir? Eu emendei um outro assunto porque eu achei que ia ser muito curto esse. Alguém tem alguma dúvida? Ô, Vini, só uma dúvida, rapidinho. Pois não. Eu só não entendi assim, porque quando você vai fazer essa atualização do básico para o standard, você diz aí que você não pode ter, não, esse IP não pode ser dinâmico, tá certo? O IP público. Ah, sim. Tá? Então, assim, imaginando que eu tivesse criado um IP público, eu posso estar falando besteira, tá? Mas Não, fique à vontade. imaginando que eu tivesse criado um IP público dinâmico, eu teria que fazer essa alteração para depois fazer essa mudança de SKU. Sim. Geralmente, na verdade, eu não sei por que tem essa restrição, porque automaticamente, né, se eu quero mudar o SKU dele para standard sem perder o IP, né, já subentende-se que o IP já seria fixo, né? Exato. Mas não sei por quê, vamos supor que a gente criou o recurso como dinâmico ali, opa, agora eu quero mudar para SKU standard, ele obriga a setar a opção como estático, né? Mas também não, mas está correto no raciocínio, tá? Não, beleza. Então, Era isso. o intuito é esse, é não perder o IP. No cenário antigo, eu teria que deletar e criar de novo ele como standard. Eu perderia o IP, né? Perfeito. Aí geraria trabalho de ter que mudar em DNS, se for externo, né? O downtime seria maior, né? Tá. Obrigado, Então, Denis. beleza. Opa! Então, perfeito, pessoal. Eu vou prosseguir com outro assunto, então. Prometi que ia ser bem dinâmico, né? Então, vou falar um pouco do Scale 7. Para eu falar desse Scale 7 desse preview que eles lançaram, eu preciso falar um pouquinho do atual, né? Então, esse Scale 7 é chamado de Uniform Mode, né? Ele, basicamente, você tem aí um load balancer, né? E as VMs atrás dele, né? Então, quando você precisa alterar o size, né, escalar verticalmente, quando eu altero para ele muda para todos, né? Eu não consigo alterar de forma individual, né? E
tem algumas limitações, por exemplo, quando eu crio o Scale Set, eu coloco lá as zonas de disponibilidade 1, e 2 e 3, por exemplo. Vou mostrar no exemplo aqui na demo. E eu não controlo que zona que esse cara tá. O Azure distribui lá e fica autogerenciado, né? Então, esse preview que foi lançado no Ignite, né, do Flexible Orchestration Mode, né? Eu até traduzi também ao pé da letra. Na verdade, eles ajudam aí, né, os clientes a terem mais gerenciamento aí, né, e conseguirem ter maior capacidade de escala aí dos seus aplicativos, né, e a maior flexibilidade. Como seria essa flexibilidade, né? Eu consigo, por exemplo, alterar o tamanho das VMs de forma individual, né, e eu não preciso, né, reimplantar todo o Scale Set novamente. Tem também uma questão aí que eu consigo fazer um mix aí. Eu posso colocar uma B1MS, uma VM Spot, uma VM D2S, né? Ele exige um pouco de trabalho a mais, mas ele me dá mais flexibilidade para gerenciar aí essas opções de escala, né? Mais para frente, eu vou dar uns exemplos aqui. Então, como que seria, né? Surgiu esse menu aqui, né, na criação do Scale Set, como nós vamos no portal lá e nós criamos o Scale Set, ele surgiu essa opção, porém ela vem desabilitada, né? Então, o meu já vai estar aqui habilitado, porque eu já registrei, né? Então, eu vou fazer um comparativo para vocês. Estou com dois tipos de scale sets aqui criados. Então, aqui, por exemplo, se eu fosse simulando que eu fosse criar um scale set, o meu já está aparecendo aqui, né? Então, ele não tinha isso antes, agora ele apareceu aqui o uniforme, que é o tradicional, e o flexível, né? Então, se eu prossigo no uniforme aqui, eu abro, por exemplo, uma vez que eu falo que isso aqui é 2016, todas vão ser 2016 e essa configuração aqui. E esse size, né? Então, se eu fosse passar aqui, por exemplo, ó, ok. E essas máquinas, a gente tem muito pouco controle sobre a infra adjacente, sobre a infra por trás dessas máquinas, né? Uma vez que eu crio, né? Eu vou mostrar aqui já no ambiente criado, eu só consigo mudar basicamente o size, né? Ó. Eu só tenho aqui a parte de scale, efetivamente, né? Consigo tanto manual como automático. E a parte do size. Então, aqui, eu mudo o size, mudando para um, ele muda para todos, né? E as instâncias são idênticas. Então, eu tenho uma aqui. Eu tenho essa aqui. Na verdade, ele não mostra. Tá vendo que ele já está até bem mais restrito. Eu não tenho nem muitas opções, ó. Essa aqui, na verdade, são duas Linux, se eu não me engano, tá? Então, enfim, voltando para o slide. Ele ficou inabilitado essa opção. Então, o que a gente tem que fazer? Tá? Para eu conseguir utilizar esse recurso, né, a gente tem que fazer o registro, tá? Eu deixei os prints aqui, eu não vou conseguir reproduzir porque eu já fiz, né? Uma vez feito, já está registrado, né? E quando eu fiz o lábio, é muito interessante isso, né? Até vou compartilhar com vocês. Era somente essa forma para registrar. Agora já foi liberado a gente ir na parte de subscriptions, né? E fazer o registro da aplicação. Então, se eu for aqui em subscriptions, então é muito dinâmico, né? De quinta-feira para cá, né? Que eu ia apresentar, já mudou essa, se eu não me engano, era aqui Application Registrations, deixa eu me lembrar aqui se era esse cara. Aqui, ó. Então aqui é o VM Orchestration, esse cara aqui, ó. Ele já apareceu aqui. Cadê? Tá me enganando, deve estar no preview lá, mas no preview ele deve estar. Ele está no preview, tá no portal preview do Azure. Esse cara aqui. Eu já achei ele aqui. Então, o que acontece? A gente faz o registro aqui, né, que é o mesmo passo de lá no subscription registrar, tá? Ele demora em torno de uns 15 minutos. Então, após registrado, né, que a gente vai acompanhando, né? Legal, terminou o registro. Ele demorou 15 minutos, efetivamente, o meu, para fazer. Aí ele aparece essa opção. Né? A gente consegue verificar como está o registro aqui, os status, né? Então aqui a gente já aparece a opção de flexível, né? Pessoal, desculpe o barulho, tá? Eu compartilhei com o Marcos e com o Igor aí que eu fiquei um pouco arrependido do horário, porque esse horário aqui é bastante barulho aqui no bairro, tá? Então, prosseguindo aqui, eu vou fazer o lab agora aqui para vocês verem, mas basicamente a gente prossegue aqui na criação, né? E
para o lab que é mais prático aqui. Esse aqui está mais curto. Eu deixei um criado já, tá? Então, vamos supor que eu fosse criar um scale set aqui, nesse modo flexível. Então, vamos lá. Feito a criação, vou colocar qualquer coisa aqui, só para a gente... Tá? Um detalhe interessante que eu falei para vocês da zona, da zona de disponibilidade, né? Então, vamos colocar aqui o... Brasil, tá aqui. Inclusive, até compartilhar uma notícia quentinha que eu vi ontem, acho que ontem ou antes de ontem, tá? O Brasil agora está com a terceira zona de disponibilidade, tá? Não tinha. Então, antigamente, quando a gente ia fazer essa opção aqui, ele, antes do Rio de Janeiro, ele já reclamava, né? Ele não deixava. A gente tinha que fazer isso em East-West, Central-West, né? Agora, o Brasil já está com as 3 zonas de disponibilidade, eu consigo criar, tá? Então, o que é legal aqui, nesse caso, se eu marco a opção flexível, aqui, por exemplo, ó, perfeito. Eu preciso determinar aqui a zona que eu quero. Por exemplo, eu posso criar essa VM na zona 2, a próxima VM na zona 1, né? E se por acaso a zona 1 falhar, né, eu escalo aí somente para essa VM que está na zona 2, né? Atender a aplicação. Então, por exemplo, agora aqui já muda totalmente o menu, né? Aqui direto ele já cria o scale set, né? E na hora que eu vou criar a VM, qual que é o detalhe? Eu criei esse scale set flexível, e na hora de criar a VM, eu preciso criar a VM manualmente. Já começa a diferença por aqui, né? Que no outro scale set ele já cria as máquinas, ele já gerencia e cria as máquinas automático, né? Então eu estou aqui para criar uma VM, por exemplo. Vou colocar aqui a região do Brasil. Então aqui embaixo, a zona de é aqui, ó. Já apareceu aqui para mim, tá vendo? Virtual Machine Scale Set Preview, ó. Então aqui, ó. Não tá aparecendo a minha zona. Eu queria East West. Deixa eu ver. Ah, tá. Tem que colocar o source group, né? Senão não funciona. O recurso não vai adivinhar. Ok, então, ó, qual que é a jogada? Eu crio esse scale set de forma flexível e ele cria somente o recurso scale set. Agora fica por minha conta a criação das VMs, né? Eu associo a VM com esse scale set, né? E, e agora prossigo aqui normal, como se fosse uma criação de uma VM, tá? Normal. E essa VM vai estar lá na zona de disponibilidade 2, né? Que eu determinei ali na hora que eu estava criando o scale set. Tá, então, tá vendo aqui? Ele fala aqui zona 1. Na verdade, eu marquei zona 1 lá, né? Então, uma vez criado esse scale set, qual que é a diferença? Vamos lá. Ó, a tela é bem parecida com o uniforme, modelo uniforme, né? Mas, ó, essa aqui são as 3 VMs que eu já criei, tá? Eu fiz aquele processo manualmente 3 vezes e associei essa scale set. Então, eu tenho umas VMs aqui, vocês podem ver que eu tenho a gerência de uma VM comum, né? E qual que é a sacada que eu achei interessante, ó? Vejam que aqui eu estou na zona 1, né? Eu tenho aqui um Linux, ó, com size B1MS. Aí eu venho aqui de novo, ó, tem um outro Linux com B1S, e eu tenho um terceiro aqui, ó, que eu criei propositalmente com Windows, ó. Eu tenho máquinas aí, eu consigo mudar o size de forma individual, né? Então, eu tenho mais gerência, maior controle sobre a máquina aí. Eu consigo até associar o IP público, né? Quem já mexeu com o Scale 7 ali, no Scale 7 padrão, sabe que a gente, geralmente, quando a gente configura o acesso via load balancer, né? Essas máquinas Scale 7, pode ver que esse aqui é o Scale 7, as instâncias ela não tem IP público, né? Tá vendo? Eu não conecto. Eu preciso ir no load balancer, né? E criar uma regra lá para conseguir conectar. Vou mostrar rapidamente, mas o pessoal já deve conhecer. Quem não conhece também já fica ninja aí, né? Então aqui ele faz um NAT do IP público, né, para a instância de Scale 7, ó, né, aqui na OSSH. Então essa aqui eu tenho maior controle, eu coloco IP público, eu tiro, eu aumento, diminuo, né. Eu falo que essa aqui está na zona 1, a outra está na zona 2, a zona 1 caiu, né. Eu estava lendo, no Scale 7 comum, eu não tenho controle em qual zona que ele está, ele pode estar na zona 1, né, e está escalado na zona 1 e uma outra na zona 2, aí falhou a zona 1, né, e esse cara aqui eu consegui terminar. Não, eu quero que ele fique na zona 2. Opa, fique à vontade, Lucas.
Vini, poderia até ter completado. Não, mas a dúvida é relacionada a isso. Por exemplo, só o fato de a questão de avaliação da zona, né? Disponibilidade da zona. Se vamos supor uma situação que ele caiu todas as VMs daquela zona 1, já é um parâmetro para o Azure trocar para a zona 2? Ou quais são as variáveis que ele considera? Putz, eu preciso trocar da zona 1 para 2. Você sabe quais são as situações? É uma situação só da questão do data center local, que teve algum problema, ou se internamente parou meus scale sets por algum motivo, ele já faz o roteamento para outra zona para você? Certo. Pelo que eu li, tá, e eu entendi, no scale set comum, por exemplo, na hora da criação, eu coloco as zonas aqui, tá vendo? 1, 2 e 3, né? Ele faz aqui, ele faz um moving, pelo que eu entendi, é automático esse cara aqui, né? E esse cara eu consigo determinar a zona que eu quero que ele crie. Por exemplo, zona 1, zona 2, né? Ele deixa ele deixa meio que a gosto do freguês, né? Assim, tipo, o esforço administrativo é maior, né? Mas eu não vi tanta vantagem nesse aspecto, tá? Eu admito que eu vi a vantagem em duas questões aqui. Uma é a questão do size, você conseguir utilizar vários tipos de size, né, para várias máquinas no mesmo conjunto disponível, no mesmo scale, né, no mesmo conjunto de escala. E a outra é o número de máquinas. Esse cara aqui, o flexível, eu consigo associar até 1000 máquinas contra 100 do outro, né? Então é absurda a diferença. Eu vou até mostrar aqui depois na documentação, né? Então, algumas coisas, igual eu falei que estava cru, que eu também não vi vantagem, Lucas, aproveitando esse assunto da zona, ele ainda não tem o recurso de escalar automático também. E eu estava lendo aqui no TechNet, né, que vai ser incorporado esse recurso, né, que é o Elastic Profile aqui, né, eu consegui colocar métricas para ele fazer o autoscale, né, então ainda está um pouco cru, né, esse recurso aí. Mas pelo que eu entendi é isso, tá? Respondendo a sua dúvida, eu imagino esse cara aqui, ele faz o automático, esse cara aqui eu consigo não, eu quero que esse aqui crie na 1, esse na 2, esse na 3, né? Tá, esse aqui, coincidentemente, eu acabei criando todos na mesma zona. Deixa eu só olhar aqui, criei tudo na 1, tá? Poderia ter criado na 2 aqui. Mas, assim, Beleza. eu vou buscar uma resposta até... Eu não fiquei satisfeito com a minha resposta, eu busco o porquê que, né? O porquê que seria vantajoso eu ter controle sobre a zona que minha máquina tá, né? E eu vou buscar essa informação e te passo. Não, tranquilo. Valeu. Não, sem problemas, né? Então, basicamente, o Scale 7 aqui, flexível, ele te dá tem um pouco mais de gerência, né? Mas você tem mais flexibilidades. Aqui tem aquela observação que eu coloquei para vocês, né? Aqui, ó, a uniforme, então eu posso ter até 100 instâncias por Scale 7, né? E o flexível eu posso ter até 1000, tá vendo? Distribuir até 3 domínios de falha, né? Que eu consigo criar, 300 em um domínio de falha, né? Em 300 em outro, que é a questão da zona, né? Eu vou disponibilizar esse PPT lá nos arquivos no SharePoint lá do TechTalk, né? Tem os links aqui, inclusive, né? Com a documentação. Aqui até a questão do IP público, né? Que no site nem tem a opção. Agora já, olha que legal. Não tem a opção, tá vendo? De atualizar no portal, ó. Né? Então, você vê que é bem novo mesmo aquele recurso, né? E sobre o modo de orquestração, tá? Tem as perguntas frequentes aí, coloquei algumas observações mais. Só que basicamente é isso. Você tem mais controle das VMs, eu vejo a vantagem disso, de você escalar individualmente, tá? Bom, eu falei para vocês ser bem rápido o meu mesmo, tá? Acho que é basicamente isso. Queria saber se vocês têm alguma dúvida aí, fiquem à vontade, alguma sugestão, reclamação. Como dizia um professor que eu estudei na Casta Luxa, ele falava que alguém quer chorar, quer fazer DR, dúvidas, reclamações. Marcelo Rezende. O comentário que eu vou fazer, assim, por um acaso, fazendo aquele desafio do Ignite,
Sim. Um dos treinamentos que eu estava fazendo, ele falava como que era a gestão do IP, de IP público, de IP privado, e essas características que você descreveu lá no começo. Então, acho que, enfim, se alguém depois também precisar entender e contextualizar melhor o que você está descrevendo ali, eu acho que eu depois vou compartilhar o URL aí também. Legal. Ele dá esse pré-requisito aí para poder pegar o material que você está mostrando. Eu achei legal a coincidência de eu ter visto e o que você apresentou. Legal. Tem um recurso também que eu fiquei muito à vontade de apresentar, mas é você querer abraçar o mundo, né? Que hoje, quando a gente configura uma VPN, é bem cru ali, você não consegue ter visibilidade, né? E agora você consegue snifar pacote, tem várias coisas interessantes, né? Mas esse assunto aí é basicamente isso, tá? É uma pena, até fiquei um pouco frustrado, né? Que eu falei, nossa, poxa, eu queria ir flexível, mas e aí? Eu não consigo escalar automático, né? Poxa, tem que ser na mão mesmo, né? E como tá em preview, vai ser incrementado, essas opções ainda serão incrementadas, né? Mas é basicamente isso, pessoal. Então, fica aí a minha apresentação, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem aí, fiquem à vontade. Uma curiosidade dessa apresentação foi para público, realmente eu não sabia. Eu sempre criei de forma automática lá. Eu sabia que o Application Gate para o AFP2 tinha que ser standard, mas nunca fui a fundo aí. A redundância de IP também, né? Redundância de zona de IP. Né? Falhar uma zona e routear para outra, também não tinha visível conhecimento dessas questões. Mas espero ter ficado claro aí. Opa, fica à vontade, Marcos. Não, ia comentar que ficou claríssimo e é aquela história, né, Vini, assim, a Microsoft, quando ela lança um recurso no modo preview, eles têm ainda uma certa limitação, né, para você fazer o manuseio desse novo recurso, mas é aquela história, né, tá no modo preview, não tem jeito. Mas gostei aí dos dois assuntos. Era uma coisa que eu tinha dúvida, né, nessa questão dos IPs públicos, quando a gente fala ali do modo básico para o standard, é que um ponto lá que você colocou foi em relação a você ter que desligar. Você não pode ter nenhum recurso associado ao IP público, né, para poder fazer essa alteração. Sim. Né? Então, você sempre tem óbvio, né, você sempre vai ter pré-requisitos para usar esse novo recurso, né, dentro do Azure. Mas ficou bem claro para mim, viu, cara? Gostei muito da apresentação. Não, Total. beleza. Não, agradeço, então. Bom, basicamente isso, então. Fica à vontade aí para dúvidas aí. Como eu falei, foi um tema simples aí, mas espero que tenha aí clareado um pouco aí. Essa foi uma das novidades. Estou ansioso para ver o do Igor amanhã aí do Azure AD. Tá? Então vou parar a gravação aqui. Topzera. Deixa eu descompartilhar. Vini, aí assim, o seu vídeo, sua gravação, não sei se você pode encerrar aí Ah, pá, tranquilo. vou Se quiser encerrar, peraí. falar, pode encerrar. Um momento.